Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa sétima aula de álgebra linear. Na aula de hoje, aprenderemos com um exemplo como resolver um sistema de equações lineares. O sistema que nós vamos tratar hoje será esse em tela. Então, o sistema é composto por três equações e três incógnitas. A primeira equação, x1 mais 4x2 mais 3x3 igual a 1. A segunda equação, 2x1 mais 5x2 mais 4x3 igual a 4. E a terceira equação, x1 menos 3x2 menos 2x3 igual a 5. E aqui nós temos a nossa matriz expandida que caracteriza esse sistema. À medida que nós formos realizando os procedimentos para a simplificação dessas equações, vocês vão poder notar algumas mudanças na nossa matriz estendida. Vão fornecer alguns insights sobre como resolver esse sistema de forma mais conveniente no futuro. A lógica para resolver um sistema como esse consiste em realizar operações com cada uma dessas equações de modo a isolar apenas um dos termos em cada equação. Como assim? Nós vamos encontrar ao final desse procedimento uma equação que vai conter x1 e o coeficiente zero para os demais, outra equação vai conter o x2 e o coeficiente zero para os demais, e outra equação que vai conter o x3 e o coeficiente zero para os demais. Nosso primeiro passo será eliminar o x1 da equação 2. Para fazer isso, vamos multiplicar a equação 1 por menos 2 e depois vamos somar o resultado dessa multiplicação à equação 1. Então, multiplicando a equação 1 por menos 2. x1 vezes menos 2 vai ficar menos 2x1, mais 4 vezes menos 2 vai ficar menos 8x2. Menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6x3. Isso aqui vai ficar igual a menos 2 vezes 1, é igual a menos 2. Então, vamos somar esse resultado com a equação 2. Então, vou colocar aqui 2x1 mais 5x2 mais 4x3 igual a 4. Então, somando, aqui nós vamos eliminar coeficientes. Então, aqui eu vou ficar com 0x1. Menos 8 mais 5 vai ficar igual a menos 3x2. Menos 6 com mais 4 vai ficar igual a menos 2x3. Igual a menos 2 com 4 vai ficar igual a 2. Então, essa equação aqui nós vamos chamar de 2'. Então, note que nós eliminamos o coeficiente de x1 aqui. A nossa segunda equação, nós vamos tentar, no segundo passo, nós vamos tentar eliminar o x1 da equação 3. Para isso, nós vamos fazer um procedimento semelhante. Nós vamos multiplicar a equação 1 por menos 1 e somar o resultado dessa multiplicação com a equação 3. Então, a equação 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1 menos x1, menos 1 vezes 4, menos 4x2, menos 3x3. Isso aqui vai ficar igual a menos 1. Então, vamos somar esse resultado com a equação 3. Vamos ter aqui x1 menos 3x2 menos 2x3. Isso aqui vai ser igual a 5. Então, o resultado vai ser, nós vamos eliminar o coeficiente aqui, né? Então, vai ficar com 0x1. Menos 3 com menos 4 vai ficar menos 7x2. Menos 3 com menos 2 vai ficar menos 5x3. Igual a menos 1 com 5 é igual a 4. Então, nós vamos chamar essa segunda equação aqui de 3'. E organizando o sistema, nós vamos ter, né, esse formato. Né? A primeira equação ela não se alterou. A segunda equação, a segunda e terceira equação nós eliminamos o x1. Agora, nós vamos tornar o coeficiente de x2 na equação 2' igual a 1. Ou seja, esse coeficiente aqui, que ele é menos 3, nós vamos transformar ele em 1. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos multiplicar essa equação por menos 1/3. Então, vamos lá. Então, vai ser menos 1/3 vezes a equação 2'. Menos 1/3 vezes 0, x1. Menos 1/3 vezes 3x2. Menos 1/3 vezes 2x3. Isso aqui vai ser igual a menos 1/3 vezes 2.
Então o resultado vai ficar aqui, continua sendo 0x1. 1 menos 1 terço vezes menos 3 vai ficar igual a 1. Então aqui vai ficar mais um x2, como a gente queria, né? Ou só x2. Aqui menos 1 terço vezes 2 vai ficar igual a menos 2 terços. x3 igual a menos 2 terços. Essa equação aqui nós vamos chamar duas linhas. Vou avançar. Aqui é a nossa nova equação, certo? Então a primeira equação está igual ao que estava no quadro anterior. E aqui nós temos a nossa nova equação modificada, já com coeficiente de x2 igual a 1. Agora nós vamos eliminar x2 das equações 1, duas linhas, e 3. Então vamos eliminar esse x2 daqui e daqui. Para isso, nós vamos realizar o seguinte procedimento. Primeiro, para eliminar da equação 1, nós vamos multiplicar a equação 2 por menos 4 e somar com a equação 1. Vai ficar menos 4 vezes a equação 2. Então 0 vezes menos 4 vai ficar 0. Então 0 vezes x1. Menos 4 vezes 2 aqui vai ficar menos 4x2. Mais 2 terços vezes menos 4 vai ficar menos 8 terços. Menos 8 terços de x3. Isso aqui vai ficar igual a 8 terços. Né? Esse menos 2 vezes menos 4 vai ficar igual a 8 terços. E depois nós vamos somar essa equação com a equação 1. Então aqui vai ficar x1 mais 4x2 mais 3x3 igual a 1. Então, somando os dois aqui eu vou ficar com x1. Aqui eu vou eliminar esse coeficiente com esse. Então, vou ficar mais 0 vezes x2. Aqui eu vou ter 8 terços no 3. Vou ficar no final com menos 11 terços. Igual a 11 terços. Então, essa equação nós vamos chamar de 3 linhas. 1, 2, 3. Da mesma forma, nós vamos multiplicar a equação 2 linhas por 7. 7 vezes a equação 2 linhas, vou ter 0, x1, mais 7 x2, mais 7 vezes 2 terços, vai ficar igual a 14 terços de x3, igual a menos 2 terços, vai ficar igual a menos 14 terços. Nós vamos acrescer essa equação, a equação 3. Então a equação 3 vai ficar 0, x1, não é isso? Menos 7 x2, menos 5 x3 igual a 4. Vou somar essas duas equações, vamos obter no final, esse coeficiente vai embora com esse, então vai ficar 0x1 mais 0x2, 14 terços com 5, vamos obter no final menos 1 terço. x3 vai ficar igual, menos 14 terços com 4 vai ficar igual a menos 2 terços. Certo? Então essa aqui vai ser a nossa equação 3 linhas. Passando aqui, nosso sistema por enquanto está com essa cara. Note a forma que está tomando a nossa matriz expandida aqui. Certo? Agora nós vamos tornar o coeficiente de x3 igual a 1 em 3 linhas. Né? Ou seja, esse coeficiente aqui está menos 1 terço. Nós vamos transformar ele igual a 1. Então para isso nós vamos multiplicar tudo por menos 3. Então, multiplicando tudo por menos 3, ou seja, menos 3 vezes essa nossa equação aqui, né? 0x1 mais 0x2 menos 1 terço x3 igual a menos 3, que multiplica menos 2 terços. Aqui vai embora esse daqui. Esse menos 3 vai ficar 2. Aqui menos 3 vezes 0 vai ficar 0. Então 0x1 mais 0x2. Menos 3 com menos vai ficar mais 1. Mais x3 como a gente queria. Então o nosso coeficiente agora é 1. E desse lado, nossa variável independente é 2. Então vamos chamar essa equação aqui de 3. Então, substituindo de volta. Aqui nossa terceira equação. Né, da forma que nós encontramos. 0x1 mais 0x2 mais x3 igual a 2. Agora nos resta eliminar o x3 da equação 1 e da equação 2.
para que nós ficamos só com x1 e x2 aqui, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro nós vamos multiplicar a equação 3 por menos 1/3. Então 3 vezes menos 1/3. Então vamos ter 0x1, fazendo direto, né? 0x2 menos 1/3 x3. Vai ser igual a menos 2/3. Nós vamos somar isso aqui com a equação 1. Então vamos ter aqui x1 mais 0x2 mais 1/3 x3. O resultado disso aqui vai ser 11/3. Somar aqui os dois. O coeficiente 0 é 0. Vai ficar só o x1. 0 com 0, 0x2. Esse coeficiente vai embora com esse. Então aqui nós temos 0x3 igual menos 2 com mais 11. Nós vamos ficar no final com 9. Vai ficar igual a 3. Por fim, para poder eliminar o x3 da equação 2, nós vamos multiplicar a equação 3 por menos 2/3. Então, multiplicando a equação 3 por menos 2/3, vou ficar com 0x1 mais 0x2 menos 2/3 x3 igual a menos 4/3. E agora eu vou somar esse valor com a equação 2. Então vai ficar 0x1 mais x2 mais 2/3 de x3 igual a menos 2/3. Se eu executar a soma, vou ter 0x1 mais, aqui fica 0 com 1 dá 1, né? x2, esse coeficiente vai embora com esse, então eu vou ter mais 0x3 igual a menos 2/3 com menos 4/3, vai ficar menos 6/3, que no final vai dar igual a menos 2. Então note que agora nós temos o coeficiente 0 para o 1 e o 3 e o coeficiente 1 apenas para o 2. E nessa última equação nós temos o coeficiente 1 para o x1 e 0 para os demais. Então nós encontramos os valores para x1, x2 e x3. Então, resumindo, nosso sistema de equações ele encontra-se resolvido da seguinte forma, né? Se você eliminar aqui os zeros que nós mantivemos só para poder ficar claro aqui como constrói a matriz, certo? Então você vai ver que no final nós temos que x1 é igual a 3, x2 é igual a menos 2 e x3 é igual a 2. Então essa seria a nossa solução do sistema. Note aqui que a nossa matriz de coeficientes, né, que é a primeira parte da nossa matriz expandida, ela reporta uma matriz identidade. Nas próximas aulas será explicado como é que nós podemos usar esse conceito para resolver sistemas como esse de uma forma bem mais simples por meio de operações com matrizes. E é isso, por hoje é só, muito obrigado.